Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus". Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado". E pregava nas sinagogas da Judeia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, quando no começo desse evangelho estava se falando que ele entrou na casa de Simão, a gente está falando de Simão Pedro. Simão Pedro, apóstolo Pedro, Pedro, o fundador, a pedra fundamental da igreja. Então, assim, Pedro, quando a gente observa os textos da Bíblia, foi uma pessoa que deu tudo para Jesus, né? Primeiro ele transformou a casa que era dele na casa de Jesus, porque em outros textos, se a gente lembrar, Simão Pedro morava em Cafarnaum, na beira daquele lago grande, Lago Tiberíades, e através de Pedro e através de estar na casa de Pedro, Jesus faz vários milagres. Então, assim, a primeira simbologia que tem nesse texto é a servidão, é o servir de Cristo utilizando a casa de Pedro. Então, logo que ele chega na casa de Pedro, ele vê que a sogra dele está adoentada, né? Ou seja, se ele tinha sogra é porque ele tinha esposa, ele era casado e mesmo assim seguiu a Cristo junto com outros apóstolos. Então, ele foi, curou a sogra foi e foi cuidar deles, fazer comida, cuidado em geral lá, aqueles cuidados de casa. E a casa de Pedro sendo assim a concentração dos milagres, a concentração onde as pessoas eram levadas para serem curadas, né? E todo mundo ficava espantado e saía dali falando: "Nossa, você é o Filho de Deus". E Jesus não se jactou com aquilo, não ficou tirando onda, não ficou preocupado com aquilo, muito pelo contrário, ele pedia que as pessoas nem falassem nada. Mas como é que não fala? Você está sofrendo de um mal, você está passando uma enfermidade, uma necessidade, e de repente já apelou para todos os médicos e vem aí o que a gente hoje chama, né, de médico dos médicos, e faz todos esses milagres, né? E ele continuou fazendo a sua obra de cura dentro dessa linha do tempo do seu ministério e anunciando a boa nova do reino de Deus. E a outra simbologia que toca bastante nesse texto é justamente essa, porque Pedro deu tudo a Jesus e Jesus deu tudo de si para todos nós. Então saibamos hoje reconhecer todos esses esforços que Jesus Cristo fez de curar as pessoas, de nos curar, né? A gente agradecer as bênçãos que a gente recebe. Às vezes nós cristãos acabamos sendo um pouco ingratos e não sabemos observar as bênçãos que a gente recebe de Deus. E então que a gente saiba ser grato, que a gente saiba estar sempre servindo as pessoas e seguindo todos esses exemplos que Jesus deixou para a gente. Agradecemos mais essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.